uma mensagem de urgência para a nação brasileira. Peço licença a vocês para postar esse áudio sobre o assunto que o Senhor me impressionou a transmitir a toda a família brasileira. Se você achar proveitoso para o momento, pode compartilhar à vontade. Que eleição é essa que estamos vendo? Por que as eleições de 2022 no Brasil estão mexendo com tantas igrejas e cristãos, de uma forma geral? Parece complicado, mas é simples. Nunca na história deste país uma eleição tomou um rumo tão direcionado à religião e questões morais. Não é apenas uma disputa entre dois candidatos. Lembra de quando a política tratava de trabalho, saúde, transporte, educação, saneamento básico? Eram assuntos que interessavam aos cidadãos de todas as crenças. Com os movimentos sociais e suas reivindicações, algumas justas e outras importunas, novos assuntos vieram para o debate político, dividindo partidos, igrejas e até famílias. Hoje as pautas políticas envolvem liberação de drogas, aborto, ideologia de gênero, controle dos meios de mídias de comunicação, liberdade de expressão, liberdade religiosa, feminismo, desarmamento, casamento homossexual, erotização infantil, doutrinação escolar, etc. Nunca antes neste país, e talvez no planeta, uma eleição tenha deixado tão claro a luta cósmica do grande conflito entre o bem e o mal que vivemos. Como cristãos, somos orientados a votar em candidatos que mais se aproximam dos valores que defendemos, já que não existe candidato perfeito. E quais são os valores que nós defendemos? Direito à vida, contra aborto e contra a liberação das drogas ilícitas, justiça igual para todos os cidadãos, família, casamento, sexualidade, como ordenados por Deus nas Sagradas Escrituras desde a criação. Educação infantil segundo os preceitos judaicos cristãos. Liberdade religiosa com respeito a todos os credos e crenças, etc. Se cremos e defendemos tais valores, nem precisamos citar nomes de partidos ou candidatos, pois eles dizem o que pretendem e não enganam a ninguém. É só conhecer seus planos de governo ou desgoverno. A pauta comunista travestida de socialismo invadiu também as igrejas, arrebatando líderes, pastores, cantores e artistas. Até aqui nenhuma novidade. Há uma profecia final em cumprimento. Isto não temos dúvida. O grande dragão vermelho do Apocalipse está irado contra o povo de Deus e seus planos estão sendo sutis a ponto de enganar até mesmo os escolhidos. Obviamente que os verdadeiros escolhidos não serão enganados. O mal não prevalecerá. A igreja subsistirá em qualquer regime político, a qualquer regime político, como subsistiu na União Soviética, Cuba, China e em outros países comunistas e totalitários. O Senhor Jesus garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Por mais difíceis que sejam os últimos dias da história terrestre, as igrejas não precisam ser palanques eleitorais, mas os fiéis precisam ser advertidos. Nem é mesmo necessário citar nomes de candidatos ou partidos, como já foi citado. Basta que estejam cientes dos valores que defendem a Bíblia. A profecia se cumprirá. Esteja quem estiver no governo. Isto é inevitável, mas nem eu nem você precisamos apertar o botão para desencadear os últimos acontecimentos. Vote consciente de que seu voto poderá fazer a diferença para o bem ou para o mal. Todos os momentos da minha e da sua vida estão carregados de consequências eternas. Queridos, disse Jesus a seus discípulos: é impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por quem vierem os tropeços. Melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Está em Lucas 17, de 1 a 2. Amados, lembre-se, vivemos uma guerra cósmica, ou seja, espiritual, que teve seu início lá no céu, com a rebelião de Lúcifer, um anjo de luz que se transformou em Satanás. Por conta de sua desobediência, ele foi expulso para a terra. Porém, com sua lábia sedutora,
ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos que também foram expulsos do céu junto com ele. Chegando aqui na terra, o primeiro ser que ele usou para enganar foi a mulher, Eva, e conseguiu. Depois Caim, que cometeu o primeiro homicídio, matando o seu irmão Abel. Desde então, a sua investida não tem parado. Como ele sabe que não consegue destruir o próprio Deus, o seu alvo tem sido nós, que somos a imagem e semelhança de Deus. Cuidado, ele está furioso e ele está tentando lhe destruir, mas de maneira sorrateira que você não tem percebido, e para isso ele tem usado pessoas. Para isso, ele não irá se apresentar como demônio, ele tem se apresentado de forma atrativa e convincente. Caso contrário, ele não conseguirá te seduzir. Fique alerta. Nessas eleições, como saber em quem votar? É simples. Aquele candidato que defende os princípios de Deus e que tenta fazer a vontade de Deus. Aquele que lhe diz que você é livre para fazer o seu que você bem pensar, esse não deve ser o seu representante. Você lembre que você representa a Deus. Somos livres e temos o livre-arbítrio. Porém, a nossa escolha deve ser como assim diz o Senhor, não simplesmente como assim diz o nosso ego ou a nossa maneira de pensar. Somos livres para escolher. Porém, não somos livres das consequências de nossas más escolhas. Lembre-se o que diz a Bíblia: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Se você não quer sofrer, peça sabedoria ao Senhor para saber escolher. Que Deus abençoe você, a sua família e a nossa nação. Fiquem todos com Deus.